Oi pessoal, tudo bem? Eu vim hoje para nossa videoaula para a gente falar sobre a saúde do idoso. Dentro desse âmbito da saúde do idoso, a gente vai citar, os grupos institucionalizados, de idosos, ambulatório de um modo geral, tá? Eu tô olhando aqui para baixo, meu notebook tá aqui embaixo, por isso que às vezes vocês vão me ver olhando. E eu vou passando os slides. Essa é a nossa aula 4 do portal, tá bom? Então vocês vão acompanhando e vão ouvindo o vídeo. Institutos de longa permanência para idosos. Então, a gente sabe que a nossa população brasileira está aumentando a expectativa de vida, né, consideravelmente, porque tem muito setor que também tá melhorando, né? A parte de nutrição, de higienização pessoal, condição sanitária e ambiental. Tudo isso, de um modo geral, tem apresentado uma mudança. Então, essas melhorias aí, elas vão culminar para elevar essa qualidade de vida, né? Quando o meu idoso se alimenta melhor, quando o meu idoso cuida mais da vida dele de um modo geral, eu tenho, né, uma melhora de todo esse âmbito. Automaticamente eu tenho menos taxa de mortalidade, né, nessas fases aí iniciais da vida, associado à redução da taxa de fecundidade. Então, explica esse processo. Por que a nossa população está envelhecendo mais? Nós estamos com menos morte, nós estamos com aumento da qualidade de vida e a gente está com uma redução também na taxa de fecundidade. Então, tem mais gente menos gente nascendo e as pessoas estão durando mais tempo, a grosso modo, tá? Todas essas mudanças que vêm desse envelhecimento vão criar desafios para a nossa sociedade, né? Isso passa a requerer cada vez mais parte do sistema de saúde, precisa de estrutura. A gente vai precisar de uma estrutura cada vez melhor para dar conta dessa demanda crescente aí. A gente falou um pouquinho na nossa primeira aula sobre as mudanças fisiológicas do idoso, né? Com essas mudanças, eles vão ficar mais frágeis, eles vão ficar mais suscetíveis a terem perda de autonomia e independência. Duas coisas extremamente importantes, gente, quando a gente fala de idoso. A gente fala de autonomia e de independência. Então, eu tenho que pensar que se ele começar a perder isso, ele vai ter uma perda funcional de um modo geral. Menos mobilidade, menos AVDs, AIVDs, né? E tudo que a gente já comentou dentro de sala de aula. Isso tem uma mudança biopsicossocial. Nesse contexto, as instituições de longa permanência, elas vão apresentar uma alternativa para que tenha mais assistência à nossa população idosa, né? Que vai depender do quê? Dos cuidados especiais e também daqueles que nem sempre podem atender aí, né, os seus familiares, por vários motivos. A gente sabe que tem alguns que não têm condição financeira de cuidar de um idoso em casa, às vezes tem 2 pessoas só e o cuidador precisa trabalhar, não tem condições, ele vai para o Instituto de Longa Permanência, tá? Podem ler aí nas entrelinhas os asilos. Bom, no slide 5, vocês estão vendo ali um gráfico que fala sobre os institutos de longa permanência e o que ele pode abranger. Acabei de comentar. Asilo, casa de repouso ou clínica geriátrica, tá? Esses 3 entram aí nesses institutos. São ambientes dotados de estrutura física e pessoal para esse idoso, claro, para esse atendimento que eles requerem. Em outras palavras, são lares especializados, né? Para que esse idoso tenha, de um modo geral, uma evolução da qualidade de vida, né? Conforme a gente está vendo ali na figura. Desde o começo, esses institutos não têm como finalidade com que esse idoso se recupere. Eles estão ali para que ele tenha um suporte do que em casa ele não poderia ter. Mas ele não é um local de recuperação, tá? Ele não visa, por exemplo, a volta ao convívio social. A gente entende que quando eles vão para essas instituições, né, que assumem a sua tutela, eles oferecem cuidados suficientes para que esses idosos aí, quando tem uma estrutura, de um modo geral, com pouco espaço para lazer e para promoção de saúde. Então, os cuidados são básicos, vamos colocar assim. Claro, gente, a gente sabe que toda regra tem sua exceção, a gente não tá querendo dizer isso, tá? Mas a gente tá querendo dizer o que eles vão apresentar aí de uma forma global. Funcionamento dessas instituições juntamente com os órgãos competentes, vigilância sanitária, conselho de idoso, né? Funciona todo mundo junto. Eu quero abrir uma casa de idosos. Não é assim, não é tão simples, tá? Isso requer aí cuidados e, claro, que se obedeça essas políticas que precisam ser obedecidas.
Se eu não tenho esse cumprimento dessas determinações legais, né, eu posso ter pena, posso ter advertência e até mesmo o fechamento dessas casas. Então, eu preciso ter muito cuidado com isso, tá? Então, pode ter multa, pode ter suspensão de passe. Muitas casas, elas recebem passes, né, da sociedade, desculpa, do governo e de tudo mais. Então, o que que eu penso? Quando eu tenho esses repasses acontecendo, né, eu posso ter esse corte. Do mesmo jeito que eles dão, eles podem tirar. Quando eles tiram, em caso que o local não esteja cumprindo com as suas regras básicas. Então, aí pode ser que esse repasse seja cortado. Em decorrência disso, eu tenho uma grande demanda do meu idoso nessa instituição, né? Principalmente porque eu não tenho respaldo familiar, por alteração de comportamento, precariedade em condição de saúde. A gente tem casos na nossa cidade já sendo relatado assim, né? Então, em decorrência disso, a institucionalização tem como agravante o quê? Quando o meu idoso entra nesse âmbito de estar institucionalizado, ele vai cortar vínculo, né? E aí esse vínculo geralmente é afetivo, ele pode piorar, isso obriga ele a conviver com pessoas que ele não conhece. Então tudo isso pode acontecer, né? Esse corte desse vínculo afetivo de um modo geral. Nessas instituições, eles são obrigados a se adaptar a normas e regulamentos. Muitas vezes isso em casa não estava acontecendo e agora tá, né? E eles têm muita dificuldade. Idoso tem dificuldade em se adaptar. Então, eles podem, isso pode estar acontecendo com eles de um modo geral. Preciso orientar muito bem, preciso dar o suporte necessário. É ter uma realidade completamente diferente, tá? Vai gerar estresse, vai apresentar aí muitas alterações psicossociais, muitos deles que estão institucionalizados precisam de mais atenção, né? Desculpa, gente, meu celular tá desabando aqui, mas enfim, a gente consegue. Precisa de mais atenção, precisa de mais suporte, e eu, como profissional da saúde, profissional de primeiro contato, preciso cuidar dele, né, em tudo isso, tá?